Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje vamos falar sobre o tesouro do Templo de Jerusalém, uma fortuna e riqueza inimagináveis. Vamos conhecer o exato local da Casa do Tesouro, onde tudo isso ficava guardado, e usar achados arqueológicos para nos ajudar a desvendar um grande mistério. Para onde esse tesouro foi levado e onde está até os dias de hoje. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! O Templo de Jerusalém era um local de adoração a Deus, tanto pelo povo de Israel como por estrangeiros que vinham de outras terras. Mas além de ser um local de adoração, o templo também tinha mais uma função. Dentro do templo ficava a Casa do Tesouro e nele riquezas enormes. Nós vemos isso desde o início do templo, como a própria Bíblia nos conta. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. Mas de onde saía toda essa grande fortuna para encher toda a casa do tesouro? O rei tinha dinheiro de várias fontes, principalmente de tributos e impostos, e ele colocava parte desses tesouros no templo. Mas também o templo tinha fontes de renda. A primeira eram ofertas voluntárias, como a gente vai contar também mais sobre isso para vocês depois. Mas além disso, havia a cobrança anual do meio shekel. Todo homem do povo de Israel, a partir de 20 anos, era obrigado a dar uma contribuição ao Templo de Jerusalém. Isso está escrito na Bíblia, no livro de Êxodo 30, e a pessoa deveria dar meio shekel, meio ciclo de prata. Quanto isso vale nos dias de hoje? Uma moeda de meio shekel, ela tinha 7 gramas de prata. Hoje, a grama da prata custa mais ou menos $1, então seria $7 ou R$40, segundo o dinheiro de hoje. Mas para as pessoas que viviam nos tempos de Jesus, quanto realmente valia 7 gramas de prata, ou meio shekel? A Bíblia nos fala que meio shekel equivaleria a 2 dias de trabalho de um agricultor. Nós sabemos que as pessoas que subiam a Jerusalém traziam o meio shekel, mas nós também temos registros históricos do povo de Israel que morava em terras distantes e não podiam vir, ainda assim eles mandavam a contribuição para o templo. Nós temos registros de quantidades gigantescas de moedas de prata vindo, por exemplo, da Babilônia a Jerusalém. E por isso não é de se surpreender que nas escavações arqueológicas aqui da cidade se encontraram muitíssimas moedas de prata de meio shekel de diferentes períodos históricos. E também eu quero contar para vocês que o meio shekel continua em uso até os dias de hoje. O shekel novo, que é a moeda que a gente usa em Israel nos dias de hoje, a gente tem moeda de 5 centavos, 10 centavos, mas a gente não tem moeda de 50 centavos. E sim, nós temos uma moeda de meio shekel, que o valor seria equivalente a 50 centavos, mas que nós usamos ela como recordação do tributo do templo e também dos tesouros de Jerusalém. E a grande fortuna que ficava dentro do Templo de Jerusalém, na Casa do Tesouro, atraía muitas pessoas que cobiçavam essas riquezas.
E nós sabemos também através da Bíblia que várias vezes, infelizmente, ao longo da história, esses tesouros foram roubados. Algumas vezes eles conseguiram recuperar e outras não. Mas constantemente havia uma grande fortuna no templo. Nos tempos de Jesus também, nós temos registros através do livro de Flávio Joséfos que Pôncio Pilatos, sim, aquele mesmo Pôncio Pilatos que condenou Jesus à morte, ele se apropria de parte do tesouro do Templo de Jerusalém, o que os judeus da época veem como um grande sacrilégio. Ele se apropria desses tesouros que eram destinados a Deus e ao templo e usa eles para construir um aqueduto aqui na cidade. E a propósito, esse aqueduto foi encontrado em escavações arqueológicas. Então, quanto maior a riqueza, mais pessoas ficavam de olho e cobiçavam tudo aquilo. E agora nós vamos ao local no Monte do Templo onde ficava a Casa do Tesouro. Venham comigo. Estamos agora subindo essa ponte de madeira que é o acesso para o Monte do Templo para quem não é muçulmano. E o que eu gosto desse local é que daqui a gente tem uma vista realmente privilegiada do Muro das Lamentações. Vejam que ele está bem aqui embaixo de nós. Eu sei que a cúpula dourada de fundo é realmente impressionante, mas eu quero que vocês olhem primeiro para essa pequena cúpula cinza. Essa cúpula e as colunas, elas são lindas e impressionantes, mas o que realmente importa é o que menos chama atenção, que é justamente este piso. Esse piso é original dos tempos do rei Herodes. Quer dizer, do primeiro século antes de Cristo. E quando Jesus caminhou aqui pelo Monte do Templo, e a gente sabe que ele caminhou várias vezes, esse era exatamente o piso que ele via. A cúpula dourada, ela fica exatamente onde ficava o santuário, mais especificamente o Santo dos Santos. Então, na época do primeiro templo de Jerusalém, aqui neste local ficava a Arca da Aliança. E o que mais havia neste local? Na frente do santuário, bem aqui, ficava o altar de sacrifícios. Esta área aqui não tem nenhum tipo de demarcação nos dias de hoje, mas através de pesquisas arqueológicas e trabalhos de historiadores, nós sabemos que exatamente aqui onde eu estou parada ficava o altar onde eram feitos os sacrifícios e as ofertas. Nesta área que nós estamos caminhando agora, só podiam entrar homens do povo de Israel. As mulheres eram permitidas de entrar somente a uma outra área, o Pátio das Mulheres. E é para lá que a gente vai, porque lá no lado das mulheres era justamente onde ficavam os grandes tesouros. Aqui onde eu estou ficava o portão de Nicanor, que separava o pátio do altar do pátio das mulheres. Ele era belíssimo e por isso também ele é conhecido no Novo Testamento como a Porta Formosa. A gente lembra que no livro de Atos,
Ao lado da Porta Formosa se encontrava um homem coxo e ele estava aqui pedindo por esmolas. Pode parecer um local aleatório, mas, pelo contrário, ele está pedindo esmolas justamente ao lado do local dos tesouros, então onde muito dinheiro circulava, e ele fazia isso com a esperança de ele também receber um pouquinho de tudo que tinha aqui. Este é o Pátio das Mulheres. Apesar do nome, ele não era exclusivo de mulheres, mas era o local mais próximo que as mulheres podiam chegar do Santo dos Santos. Como ele funcionava? Havia aqui no meio um grande pátio e nas laterais 6 grandes salas. Em uma ponta ficava o depósito do óleo que guardava o azeite para a menorá. Outra era a sala dos nazireus. Também havia a sala dos leprosos e o depósito da madeira. E em cada lateral ficavam as salas do tesouro, que guardavam boa parte das riquezas do templo, e na entrada deles as caixas para ofertas voluntárias. Isso nos lembra de uma história bíblica, que uma senhora coloca aqui um valor bem pequeno. Sentado diante da arca do tesouro, Jesus observava como o povo lançava o dinheiro na caixa de ofertas. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Esta área, que é conhecido como o Pátio das Mulheres ou o Pátio dos Tesouros, ele não era tão grande, eram 135 por 135 cúbitos, o que nas medidas dos dias de hoje seriam 61 por 61 metros. Mas esse espaço justamente é um dos locais favoritos onde Jesus vinha ensinar. E depois dele, também os discípulos e apóstolos seguiam vindo aqui para ensinar ao povo e às mulheres. Eu gosto de caminhar por aqui e ver os restos arqueológicos. Por exemplo, vejam esses pedaços aqui de coluna. Eles transformam em ainda mais real o nosso conhecimento. Nós sabemos que a poucos metros de onde nós estamos agora, há 2000 anos atrás, havia um tesouro gigantesco de ouro, prata, cobre, pedras preciosas, moedas e muito, muito mais. Um tesouro que hoje valeria provavelmente milhões, se não bilhões de dólares se fosse encontrado. Mas a pergunta é, onde ele está? Claramente que em volta de mim agora a gente não consegue ver nenhuma sala, nenhuma casa do tesouro. O que acontece, infelizmente, é que no ano de 70 depois de Cristo vai vir uma grande destruição sobre este local. O templo vai ser destruído. Aqui onde nós vemos o Domo da Rocha, essa cúpula dourada linda, ficava o templo. Então o templo foi destruído e os tesouros, onde eles realmente foram parar? Vamos seguir a nossa aventura em Jerusalém em busca dos tesouros e ver se a arqueologia consegue nos desvendar esse grande mistério. Em 1947, os primeiros pergaminhos do Mar Morto foram encontrados. E por isso, nos anos seguintes, os arqueólogos vasculharam toda aquela região para achar mais textos antigos. E em 1952,
uma equipe de arqueólogos jordanianos entraram na caverna de número 3. Quando eles entram, eles se deparam com 40 jarros cheios de pergaminhos, o que deveria ser um dos maiores achados arqueológicos da história dessa região. Mas, infelizmente, quando eles veem os jarros, eles estavam todos, sem exceção, quebrados. Porque há muito, muito tempo atrás, o teto da caverna colapsou e quebrou os jarros, expondo os pergaminhos. E assim, os pergaminhos se deterioraram e não se pôde salvar praticamente nada dali. E no último dia de escavações naquela caverna, nas últimas horas, um dos arqueólogos se dá conta que havia ali uma parede que parecia uma parede falsa. E ele vai e retira aquela parede e atrás, o que ele vai encontrar? Uma prateleira de pedra e sobre ela 2 rolos. Mas diferente de todos os outros que eles haviam encontrado, diferente de qualquer outro pergaminho do Mar Morto, porque aqueles 2 rolos eram feitos de cobre, 99% de cobre e 1% de estanho. E também eles estavam separados dos outros, escondidos sob uma prateleira de pedra. Os arqueólogos encontram aquilo e ficam fascinados, eles querem ler o texto que está do lado de dentro. Só um problema: um rolo de cobre enrolado há 2000 anos, que se eles tentassem desenrolar, com certeza o rolo iria se desintegrar. E por isso eles começam a pensar o que eles vão fazer. E esses rolos são levados à Jordânia e vão ficar 3 anos esperando alguém conseguir pensar como abrir eles. E então chega o arqueólogo John Marco Allegro. E ele tem uma ideia. Ele sugere cortar esses pergaminhos em 23 tiras. Imaginem pegar um texto de 2000 anos atrás e simplesmente começar a recortar ele. Também recortar em tantas tiras, porque o pergaminho ele era gigantesco. Os 2 pergaminhos juntos tinham 2,4 metros de comprimento. Parece uma loucura? Pois é. Mas foi exatamente isso que John e os jordanianos fizeram. Eles cortaram o pergaminho, abriram eles em partes e aí começaram a ler os seus conteúdos, que estavam todos em hebraico. E quando eles começaram a ler, eles viram que ali tinha uma lista, quase um mapa do tesouro. O texto do pergaminho é muito enigmático e muito diferente de todos os outros pergaminhos do Mar Morto. No pergaminho há uma lista de 64 lugares e em cada lugar está escrito onde se deve ir, uma localização específica, com fundo se deve cavar e o que se pode encontrar no lugar. E no final, 2 ou 3 letras gregas que nós não temos a menor ideia do que significam. Então, é uma lista do tesouro. E agora eu quero ler para vocês uma pequena parte desse texto do pergaminho de cobre, para vocês entenderem um pouco melhor de como ele está escrito. Na ruína que está no vale, passe sobre os degraus que levam ao leste 40 côvados. Há um baú de dinheiro e o seu peso total é de 17 talentos. No monumento sepulcral, no 3º curso, 100 lingotes de ouro. E eu vou deixar agora na tela o texto completo do pergaminho de cobre traduzido para o português. E quem quiser ler todo ele, pessoal, é só parar o vídeo e ler com calma. A quantidade de tesouros divididos entre esses 64 lugares é gigantesca. A lista está numa medida que se chama talento.
Um talento equivale a mais ou menos 33 quilos, o que no total de todo o tesouro seriam 160 toneladas de tesouros. O texto ele é muito misterioso, ele usa palavras código, ele não fala nenhuma vez exatamente o que está escondido em cada um dos lugares. Ele fala muitas vezes da quantidade ou do peso dos objetos. Mas no texto há outras palavras que nos fazem entender que se refere aos tesouros do templo. Por exemplo, fala das vestes dos sacerdotes, dos utensílios para o dízimo, fala de objetos sagrados e consagrados, fala do livro da lei, de vasos de libação, e tudo isso junto nos faz entender que se trata do Templo de Jerusalém. Nenhum pergaminho parecido ao pergaminho de cobre foi encontrado em toda a terra de Israel, mas se encontrou um pergaminho parecido justamente no Egito. O pergaminho de cobre do Egito pertencia ao faraó Ramsés II e era justamente uma lista dos tesouros do templo que Ramsés havia construído. E também se achou uma lista parecida na Grécia, do Templo de Apolo. A lista dos tesouros do Templo de Apolo também tinha no final da lista essas 2, 3 letras gregas que ninguém sabe decifrar. Então, esse texto tem elementos parecidos a outros textos que justamente falam de tesouros de outros templos. Desde o descobrimento dos pergaminhos de cobre, muitos arqueólogos e também ladrões de antiguidade pegaram esse texto, esse quase mapa do tesouro e começaram a ir atrás deles para encontrar essas toneladas de ouro e antiguidades, principalmente ligadas ao templo e aos seus utensílios. E até o momento, ninguém encontrou nada. Quer dizer, por mais que as pessoas seguissem essas instruções, elas não eram suficientes para que se encontrassem os tesouros. Mas uma coisa fascinante que está no finalzinho do pergaminho de cobre é essa frase: no túnel que fica em Sehrab, ao norte de Korlit, que se abre para o norte e tem sepulturas em sua entrada. Uma cópia deste texto e a sua explicação e as suas medidas e o inventário de tudo, item por item. Isso quer dizer que há mais um pergaminho de cobre com ainda mais detalhes, explicações de onde exatamente se pode encontrar os tesouros. Então, até provavelmente nós encontrarmos o terceiro e último pergaminho de cobre, nós não conseguiremos achar os tesouros do templo. Mas, segundo o que a arqueologia nos mostra, através dos pergaminhos e de outros achados antigos e textos bíblicos e apócrifos, boa parte dos tesouros do Templo de Jerusalém ainda estão escondidos embaixo das pedras de Israel, em algum lugar desconhecido. Ainda há muitas perguntas e muitos mistérios que têm que ser revelados através da arqueologia em Israel e em toda a região. Quem sabe até nos próximos anos, eu espero que eu possa voltar aqui um dia no canal para contar para vocês que talvez os primeiros tesouros foram encontrados. Mas por enquanto, nós temos essas pequenas peças para formar esse grande quebra-cabeça. Os tesouros continuam escondidos, por enquanto pelo menos. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. Um beijo e até a próxima!